Quando Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus e receber as tábuas da lei, o povo ficou em silêncio, não porque estavam esperando com fé, mas porque a ansiedade e a impaciência começaram a dominar seus corações. O texto diz: mas o povo, ao ver que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32, 1. Veja que paradoxo. O mesmo povo que viu o mar vermelho se abrir, que comeu do maná do céu, que viu colunas de fogo e de nuvem os guiando, agora diz que não sabe o que aconteceu com Moisés e pede um Deus novo. Hoje vou te contar uma história poderosa que vai mudar sua perspectiva sobre os momentos em que você não ouve a voz de Deus. Imagine só. Moisés subiu ao monte para encontrar Deus e receber as tábuas da lei. O povo estava esperando, mas não como fé, estava ansioso, impaciente. E sabe o que aconteceu? Eles disseram: ei, Arão, faz pra gente uns deuses aí, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, nem sabemos mais dele. Não. O mesmo povo que viu o mar vermelho se abrir, que comeu o maná do céu, que foi guiado por colunas de fogo e nuvem, agora queria um Deus novo. Por quê? Porque esperar é mais difícil que caminhar. E você, quantas vezes já se pegou nessa situação? Orando sem resposta, jejuando com o céu aparentemente fechado, indo à igreja, mas sentindo aquele vazio. É nessa hora que a gente começa a criar nossos próprios bezerros de ouro modernos. Não estou falando de uma estátua dourada. Falo de ídolos do nosso tempo, aquela pessoa que virou o centro da sua vida, aquela carreira que passou na frente de Deus, aquela vaidade que tomou conta do seu coração. O problema não é o bezerro, é nossa pressa espiritual. É quando a gente diz: cansei de esperar, e resolve fazer do nosso jeito. Como Arão, que pediu os brincos de ouro do povo para fazer algo que ele sabia que era errado. Quantos hoje estão derretendo sua fé para moldar um ídolo de conveniência, trocando oração por pressa, tempo com Deus por entretenimento, santidade por satisfação imediata? Mas deixa eu te falar uma coisa que vai mudar sua vida. O silêncio de Deus não é ausência menos, é preparo. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está escrevendo sua história com o dedo no meio do fogo. Cuidado com as vozes que aparecem quando sua fé enfraquece. Tem muito Arão por aí. Gente que, em vez de te aproximar de Deus, te ajuda a construir bezerros. E não caia na armadilha de justificar seus ídolos. É só uma fase. É só um momento difícil. Bezerro de ouro é bezerro de ouro, não importa a desculpa que a gente dê. Sabe qual é a verdade? Quem não confia em Deus durante o silêncio, acaba confiando em qualquer coisa no barulho. O povo dançou, cantou, celebrou ao redor do bezerro, até Moisés descer com as tábuas e mostrar a verdade. Então hoje quero te deixar com essa palavra. Se Deus está demorando, é porque Ele está escrevendo algo eterno na sua vida. Não troque o eterno pelo imediato. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ative o sininho. Se inscreva no canal e deixe seu comentário. Qual tem sido seu maior desafio nos momentos de silêncio de Deus? Vamos conversar nos comentários. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Hoje vamos falar sobre uma história que mudou o destino de uma nação inteira menos e que tem muito a nos ensinar. Quando o líder falha menos, o preço de um Arão fraco. O povo estava impaciente. Moisés demorava no monte, mas o maior erro daquela geração talvez não tenha sido a ansiedade, e sim a liderança fraca que cedeu à pressão popular. E Arão lhes disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Êxodo 32. Sim, o povo errou, mas Arão foi o líder que falhou. Em vez de resistir, ele colaborou com o pecado. Não foi a ansiedade do povo, foi a fraqueza de um líder que cedeu à pressão. Arão, aquele que deveria ser a referência de santidade, o guardião do altar, simplesmente se curvou ao desejo popular. Em vez de manter o povo no caminho certo, ele perguntou: tragam seus brincos de ouro. Pense comigo. Quando um líder prefere agradar em vez de ensinar, ele perde algo precioso, o temor. Quando escolhe paz com um povo em vez de aliança com Deus, compromete o céu inteiro. E o mais impressionante, a Bíblia não registra uma única tentativa de Arão em resistir, nem uma palavra de correção, nada. Ele simplesmente
executou o plano do povo. Quantos líderes hoje fazem o mesmo? Sabem o que é certo, mas se calam por medo de perder seguidores? Mas veja só a ironia. Arão tinha voz, tinha autoridade, mas escolheu ser ferramenta do erro. O povo pediu um ídolo, e ele, em vez de dizer, não, esperemos no Senhor, disse, tragam ouro. E qual foi o resultado? Um povo inteiro caiu em idolatria. A Bíblia diz que Arão o tinha deixado à solta, para a vergonha no meio dos seus inimigos. Um líder frouxo deixa o povo solto, e um povo solto cai na vergonha. Sabe o que é mais assustador? Arão ainda construiu um altar diante do bezerro e disse que seria uma festa ao Senhor. Percebe o absurdo? Um altar diante de um ídolo. Uma festa com o nome de Deus, mas coração longe dele. E o preço foi alto. Quando Moisés desceu, houve juízo. 3.000 pessoas morreram naquele dia. E Arão quase perdeu a própria vida. A Bíblia diz que o Senhor se indignou muito contra Arão para o destruir. Mas há esperança nessa história. Mesmo diante de todo esse erro, Moisés intercedeu por Arão. E Deus, em sua misericórdia, o poupou. Isso nos mostra que mesmo o líder que falha pode encontrar graça, menos se houver verdadeiro arrependimento. Então qual é a mensagem para você hoje? Saiba o que lidera. Não aceite ouro em troca da verdade. Saiba, não pressione seus líderes para fazerem o que você quer. Menos aprenda a esperar em Deus. Pense nisso. Você tem liderado com coragem? Ou tem sido moldado pela pressão? Tem tolerado o erro por medo de desagradar? Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Ative o sininho, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Juntos, podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Até o próximo vídeo, e lembre-se, liderança não é fazer o que agrada, é fazer o que santifica. A intercessão que quebra o juízo quando Moisés pede pelo povo, "Oh, povo picu." Arão construiu o bezerro. A festa virou vergonha. E Deus, lá no monte, diz a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. Êxodo 32:7. Repare, Deus diz teu povo, não meu povo. Quando o pecado entra, a aliança se rompe. O relacionamento é afetado. O céu não ignora o erro, mas, ainda assim, Deus ouviu um intercessor. É isso que vamos ver hoje, numa história impressionante sobre intercessão e misericórdia. Imagina só, o povo de Israel tinha acabado de ser libertado do Egito. Deus fez milagres incríveis. Abriu o Mar Vermelho, mas mesmo assim, eles construíram um bezerro de ouro para adorar. E sabe o que Deus falou para Moisés? Desce do monte, porque o teu povo se corrompeu. Percebeu? Deus nem chamou de meu povo. Quando o pecado entra, o relacionamento é afetado. Moisés desce do monte carregando as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus, mas quando vê aquela festa pagã, aquela idolatria desenfreada, ele quebra as tábuas. Não foi por raiva, foi por dor. O povo tinha quebrado a aliança antes mesmo de recebê-la. Quantas vezes Deus preparou algo incrível para a gente, mas a nossa desobediência fez a gente perder antes mesmo de receber? Pensa nisso. Mas é aqui que a história fica ainda mais impressionante. Moisés faz algo extraordinário. Ele volta para o monte, intercede pelo povo. Ele diz, Deus, ou perdoa eles, ou risca meu nome do teu livro também. Isso é amor de verdade. É como se ele dissesse, se eles não podem ser salvos, eu também não quero ser. Isso te lembra alguém? Sim, Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados quando a gente ainda era indigno. E o mais incrível, Deus estava pronto para fazer um reset total. Destruir todo mundo e começar de novo só com Moisés. Mas a intercessão mudou tudo. Moisés lembrou Deus das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. E olha só o que aconteceu. O Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Uau! A oração de um homem mudou o decreto divino. Sim, ainda houve consequências. O pecado sempre tem seu preço. Mas a destruição total foi evitada porque alguém decidiu se colocar na brecha. E hoje Deus ainda procura intercessores. Pessoas que, mesmo vendo tudo errado, ainda sobem o monte para clamar. Que mesmo feridas, ainda dobram os joelhos pelos outros. Você pode ser o Moisés da sua família. Pode ser aquele que, mesmo vendo seus filhos longe de Deus,
não desiste de orar. Aquele que mesmo com o cônjuge afastado continua clamando. O céu sempre ouve quem intercede com o coração quebrantado. Às vezes a gente não vê resultado imediato, mas algo está acontecendo no mundo espiritual. Então eu te pergunto, você tem sido Moisés ou tem dançado ao redor do bezerro? Tem lembrado Deus das promessas dele? Ou só reclamado da situação? Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ative o sininho, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Juntos, podemos formar um exército de intercessores que vai mudar esta nação. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. A glória voltará, mas só para quem sobe o monte de novo. Oh, povo picu, o bezerro foi destruído, e o juízo caiu. Mas agora vem uma parte profunda e decisiva da história. A glória foi interrompida, mas Deus convida Moisés a subir novamente. Sim, a aliança foi quebrada, mas o Deus da graça oferece recomeço. Êxodo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. Deus está dizendo: suba novamente, e traga novas tábuas. Isso é poderoso. Mesmo após o erro, Deus oferece reconciliação. Mas ela exige um esforço. Subir o monte outra vez. Subir o monte de novo exige fé, força e arrependimento. Moisés já havia subido antes, já tinha enfrentado 40 dias de jejum e presença. Mas agora, ele tem que subir de novo. Não é fácil recomeçar. Mas quem ama a glória de Deus, sobe quantas vezes for preciso. Subir de novo depois de um erro custa. Subir de novo depois da vergonha dói. Mas só sobe quem prefere a presença de Deus ao conforto do vale. Imagina só, o povo de Israel tinha acabado de pecar com um bezerro de ouro. As tábuas foram quebradas, o juízo caiu, mas aí vem a parte mais incrível dessa história. Deus olha para Moisés e diz: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Percebeu? Deus está oferecendo um recomeço. Mas tem um detalhe importante. Moisés precisava subir o monte de novo. Sabe o que isso significa para a gente hoje? Que mesmo depois do erro, existe restauração. Mas ela tem um preço. Você precisa estar disposto a fazer o caminho de volta. Pensa comigo. Moisés já tinha subido aquele monte antes. Já tinha ficado 40 dias lá em cima. E agora, precisava fazer tudo de novo. Não era fácil, mas ele sabia que valia a pena. E você? Quantas vezes já desistiu no meio do caminho? Quantas vezes olhou para o monte e pensou: é muito alto, é muito difícil? A verdade é que a glória de Deus não desce no vale. Ela não se manifesta onde tem idolatria. Se você quer experimentar a presença dele, precisa estar disposto a subir. Mas tem algo ainda mais profundo. Dessa vez, Moisés teve que preparar as tábuas com as próprias mãos. Antes, Deus tinha dado tudo pronto. Agora, era diferente. O recomeço exige a nossa participação. E sabe qual é a parte mais impressionante? Quando Moisés finalmente subiu, Deus se revelou de uma forma ainda mais poderosa. Ele se apresentou como compassivo, misericordioso, longânimo. Era como se a segunda experiência fosse ainda mais profunda que a primeira. Quando Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava tanto que o povo nem conseguia olhar para ele. Isso é o que acontece quando a gente busca a Deus de verdade, não pelos benefícios, mas por quem Ele é. Então, se você está se sentindo longe de Deus hoje, se você adorou algum bezerro de ouro na sua vida, saiba que não acabou. Deus está te chamando para subir o monte de novo. Sim, pode doer, sim, vai exigir esforço, mas a glória que te espera lá em cima vale muito mais que o conforto do vale. Não desista. Não se conforme com menos. A presença de Deus está esperando por você no alto do monte. Se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Ative o sininho, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Juntos, vamos subir esse monte quantas vezes for preciso. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. O bezerro interior, quando o ídolo está no coração. A história do bezerro de ouro nos choca, nos entristece, mas também nos espelha. Porque, mais do que um episódio do passado, ela nos mostra uma realidade presente. O maior problema não é o ídolo feito com as mãos, mas o que é construído no coração. O bezerro que mais destrói é o que mora dentro. Quando o povo de Israel pediu para Arão fazer um Deus,
Eles já tinham esse bezerro dentro de si. A idolatria não começou no ouro fundido. Começou na mente, na vontade, na falta de confiança, na carência espiritual. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. João não está falando de escultura. Está falando de intenção. De tudo o que toma o lugar de Deus no coração. Vamos falar sobre algo que aconteceu há milhares de anos, mas que ainda é extremamente atual. A história do bezerro de ouro. Mas calma, não é só sobre uma estátua dourada, menos. É sobre algo muito mais profundo. Sabe quando o povo de Israel pediu para Arão fazer um deus? Eles já tinham esse bezerro dentro deles. A idolatria começou muito antes do ouro ser derretido. Começou na mente, no coração, na falta de confiança em Deus. Como disse John Calvin, o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Pensa bem, a gente derruba um vício e idolatra a carreira, abandona um relacionamento tóxico e passa a idolatrar a opinião dos outros. É um ciclo. E hoje, como é que esse bezerro se manifesta? Às vezes é aquele relacionamento que você sabe que não agrada a Deus, mas insiste. Pode ser aquela rede social que alimenta seu ego e rouba seu tempo com Deus? Ou quem sabe aquela imagem que você luta para manter, mesmo que precise fingir ser quem não é? O problema é que idolatria não é só se ajoelhar diante de algo. É confiar mais em alguma coisa do que em Deus, em quem você tem colocado sua confiança, no dinheiro, na sua inteligência, em algum líder. Mas tem uma boa notícia. Assim como Moisés destruiu o bezerro de ouro, moendo-o até virar pó, Deus quer destruir nossos ídolos interiores. Mas para isso, você precisa reconhecer o que está ocupando o lugar dele no seu coração. Não adianta tentar esconder. Como diz em Samuel, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Ele sabe exatamente o que está aí dentro. E sabe o que é mais sério? A idolatria bloqueia nossa conexão com Deus. Você pode até ir à igreja, levantar as mãos, cantar, mas se existe um bezerro escondido no seu coração, Deus sabe. Chegou a hora de parar de dançar em volta do que agrada a carne e voltar para o monte da presença de Deus. Ele não quer ser apenas uma parte da sua vida. Menos ele quer ser tudo. Se você se identificou com algo que eu falei hoje, pare agora e faça uma análise sincera do seu coração. Existe algo que você não consegue entregar para Deus? Algo que você ama mais do que a Ele? Se esse conteúdo tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Nos vemos no próximo vídeo. A restauração é possível, mas a santidade tem preço. Depois de tudo, Moisés volta à presença de Deus e pede algo quase impensável. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro. Moisés se oferece como sacrifício. Que amor é esse? Ele antecipa o que Cristo faria por nós, dar a própria vida pelos pecadores. Mas Deus responde com justiça. Ele pune os que se rebelaram, mas reafirma sua aliança. O povo é restaurado menos, mas aprende que santidade tem preço. Não dá para brincar com o pecado e sair ileso. Hoje, Jesus já pagou o preço da nossa reconciliação. Mas precisamos viver como quem entende o valor do que foi pago. São bezerros de ouro, sem coração dividido. Se essa mensagem falou com você, não vá embora sem curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém. Deus ainda restaura o quebrado, mas espera de nós um coração totalmente dele. Quando o povo se desviou completamente de Deus, Moisés fez algo extraordinário. Ele subiu a montanha e, diante do Senhor, fez um pedido que nos deixa sem palavras. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro. Percebem a grandeza desse momento? Moisés estava disposto a dar sua própria vida em troca da salvação do povo. Este ato profético nos mostra um vislumbre do que Jesus faria por nós séculos depois. É impressionante como Moisés, mesmo sem saber, apontava para o sacrifício perfeito que viria através de Cristo. Mas vejam só, Deus, em sua infinita sabedoria, respondeu com justiça. Ele não aceitou a oferta de Moisés, porque sabia que havia um plano maior. O povo foi punido por sua rebelião, mas a aliança foi mantida. A restauração veio, mas com ela veio também uma lição fundamental.
A santidade tem seu preço. Isso nos faz refletir sobre nossa própria caminhada. Hoje vivemos sob a graça porque Jesus já pagou o preço supremo por nossa reconciliação. Mas isso não significa que podemos viver de qualquer jeito. Pelo contrário, quanto mais entendemos o valor do sacrifício de Cristo, mais devemos buscar viver em santidade. Não podemos mais nos contentar com bezerras do ouro em nossas vidas. Chega de adoração dividida, de tentar agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. O Senhor merece e espera nossa devoção completa. Sabe aquele cantinho do seu coração que você ainda guarda para outras coisas? Aquela área da sua vida que você ainda não entregou totalmente a Deus? Hoje é dia de mudança. A restauração está disponível, mas ela vem com um compromisso de santidade. Deus continua sendo o mesmo. Ele restaura o quebrado, levanta o caído e renova nossas forças. Mas Ele busca um povo que o adore em espírito e em verdade, com um coração totalmente dedicado a Ele. Se essa mensagem tocou seu coração, quero te convidar a tomar uma decisão hoje. Vamos buscar essa santidade verdadeira. Vamos entregar tudo ao Senhor. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o amor restaurador de Deus. Juntos, vamos impactar mais vidas para o reino. Que Deus te abençoe abundantemente e até o próximo vídeo.